Começamos mais um Talk Friday! Estamos de volta! Mais um depois de muito tempo. Mais um. Feliz 2025, pessoal. Estamos de volta, Talk Friday. Muito obrigado por estar aqui com a gente nessa noite, nesse dia, nessa tarde, enfim, independente do horário que você está assistindo. Nosso muito obrigado. Meu nome é Estevão Castro. Salve Maria. Meu nome é Wesley Macieira, graça e paz. Mais uma vez, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por ouvir este podcast. Entenda, tudo que nós fazemos aqui é para o seu bem, é para que você entenda e compreenda a nossa própria igreja, a nossa linda e santa igreja e conduza a sua vida na santidade. E desde já, dá o seu like, faz seu comentário, compartilha e se inscreva. Se inscreva, verdade. Por favor, nos ajude com isso. Quanto mais você fizer isso, mais isso vai alcançar outras pessoas e outras pessoas e outras pessoas. Exato. Entendeu? E meu irmão, feliz 2025. Como é você? Feliz 2025. Pra você que não sabe. Não sabe? É papai. Sou papai. É papai. Aleluia. É papai. Sou papai. O Davizão tá chegando. Parabéns, meu amigo. Davizão, Davi. Feliz, um presente de 2024 pra mim, né? O ano que eu perdi meu pai, né? Mas o ano também que eu me tornei pai. Também. Ciclo da vida. É isso aí. É o ciclo da vida. Mas estamos juntos, pessoal. Feliz 2025 pra todo mundo, né? Temos novidades. Estamos num espaço novo aqui e importante para falar para você. Nós, né, estamos aqui, depois vamos conversar a respeito do que aconteceu em 2024, mas eu queria falar para você que agora nós estamos aqui por conta própria. É isso aí. Por conta própria. Então, aqui a gente está com uma possibilidade aqui de fazer um podcast falando da igreja com erros e acertos. A gente erra. Sim, claro que a gente erra, né? E cometemos erros, mas também nós teremos melhorar. Esse é o caminho da igreja, né? E nós estamos aqui querendo a sua participação junto conosco, né? Você que pensa nesse projeto junto com a gente, pra gente conversar sobre a igreja, falar sobre a história da igreja, trazer convidados como nós trouxemos hoje aqui. Sim, importantíssimos. Hoje não é só nós dois, né? Não, graças a Deus. Não, jamais, pelo amor de Deus, só nós dois, tudo não anda. Então, temos convidados aqui, mas nesse sentido, então, quero saber se você quer participar disso junto com a gente? Deixa um comentário aqui, procura a gente nas nossas redes sociais, pra gente, quem sabe, tá trabalhando isso e você tá nos ajudando, sim, financeiramente. Por favor. Né? Porque a gente também precisa, né? Esse estúdio aqui é pago agora, a gente precisa, então, da colaboração de vocês. Então, quer participar junto conosco? Deixa aqui nos comentários com a gente. É isso aí. Se você quiser anunciar, se você quiser, trazer a sua empresa para cá como apoiadora do podcast Talk Friday, entre em contato com a gente, você vira o nosso patrocinador aqui, nos ajuda e a gente propaga, divulga, evangeliza. Entenda que as redes sociais, a internet, ela é muito boa quando você sabe usar. E nada melhor do que usar para Deus. Amém. Beleza? Amém. E hoje, falando sobre ser de Deus e usar para Deus. E aí? Temos aqui dois convidados fantásticos. Dois convidados. Maravilhosos, pessoas lindas, extraordinárias e santas. E a gente faz esse drama, mas todo mundo já viu, porque eu fiz um reel falando quem que é. Você já viu? A gente faz, né? Eu não estava aqui. Então eu não sei. Então, para mim foi tudo de verdade. Tudo... mas põe suspense, que é bonito. É tradição. Vamos lá. Tradição. Muito bem. É um casal. Um casal. Ela é fluminense, não é time, irmão. Não, nasceu no estado do Rio de Quase Janeiro. foi rebaixada. Não é ela. Ela foi elevada quando se uniu a esse homem. Hein? Puxei sardinha para os homens agora, hein? Puxei sardinha. Da cidade de São João de Meriti, filha do senhor Beto e da senhora Valéria. Ela é farmacêutica com especialização clínica e hospitalar e atualmente fazendo caminho vocacional na comunidade Tom de Amor em São José dos Campos. Eu já ouvi falar muito bem dessa comunidade, viu? Consagrada, olha o caminho da mulher santa aí. E ele, inteligentíssimo ao se unir a ela, não é burro, não quer se perder no caminho, tem que encontrar uma luz, irmão. Ele é joseense, tá? Aqui, nossa cidadezinha, sangue do sangue. Isso aí. Filho do senhor Paulo e da senhora Zita. Isso mesmo? Ele ficou com a cabeça aqui, tá? E papai de João Pedro. Trabalha com logística e também está fazendo caminho na comunidade Tom de Amor, que ele não é bobo nem nada.
o homem inteligente segue a esposa que Isso aí. Então, quem são eles? Estamos falando com o João Paulo e a Viviane. Olá! Olá! gente. Tudo Como bem? vocês Boa estão? noite, Bem? a paz. Ai, feliz Deus 2025. abençoe. Feliz Feliz 2025. ano novo, né? Obrigado. Deus abençoe vocês, a família, o Papai Novo. Amém. Agradecer, né, de coração, esse sim de vocês aqui. Não se tema, né, pessoal? Vocês viram aí, a gente vai estar falando sobre nulidade matrimonial. Estão abrindo a vida deles para vocês aqui, né? É uma coisa bem, né? Vem do coração aqui, quando a gente solta a nossa vida para evangelizar as pessoas. Então, quero agradecer de coração, né? Você está falando nesse tema complicado na vida de vocês, né? Agradecer mesmo a presença de vocês dois aqui. É um prazer nosso estar aqui, né? Agradecemos o convite. E vamos bater papo, vamos conversar e mostrar para as pessoas o que é possível, né? Amém. Aquilo dentro da igreja, o que é possível a gente fazer. Amém. Muito bom, muito bom. Confesso que quando recebi o convite, não fiquei pensando, nossa, logo a gente. Mas a gente, o casal, como servir de exemplos para outros, né? Também, né? Amém. É isso aí. É isso aí. isso, A gente cara. evangeliza com a É nossa isso. vida. Quando a gente abre a vida sem o medo daquilo que Deus fez na nossa própria vida, a gente não tem medo de mostrar as misérias. E a redenção que Deus criou em nós, isso chama-se testemunho. Né? Então, testemunhem. Para nós é importante. É isso né? aí. A palavra diz isso. É isso aí. Testemunha arrasta, irmão. Só tomar uma correção, é que você falou que eles se uniram. Ainda não. Eles estão noivos. Ah, Eles mas estão chegando. noivos. Mas já se uniram. Não somos só carne ainda, mas estão unidos. Estão noivos. Já né? caminha agarradinho, É o irmão. ano da glória, é o ano da glória. Ano Não da larga, graça. não. E aí, eu gostaria de perguntar para vocês, né, pessoal? Vocês, como a gente falou aqui, né, o tema daqui é nulidade matrimonial. Por quê? Porque a Viviane vai estar contando aqui pra gente, ela passou por esse processo, né? Ela abriu um libelo, depois ela vai explicar exatamente esse ponto, ele abriu um libelo, ela teve uma união anterior, né? Um casamento anterior que constatou que é nulo, né? Então, é importante, né? A gente falar aqui para vocês exatamente. Não existe divórcio católico. Um casamento, quando ele é válido, ele jamais pode ser anulado. Ele não pode, é impossível, dissolvido. Não existe divórcio católico. No caso da Viviane, né, que ela vai explicar aqui, na verdade, ela constatou que o casamento primeiro dela nunca existiu, né? Que ele era nulo. Então ela casou, mas casou não cumprindo todos os méritos, ela vai explicar aqui pra gente, mas é importante que você saiba isso. Você está querendo no seu podcast uma justificativa para cancelar o casamento do parente lá, né? Vou assistir o podcast porque eu quero cancelar o casamento. Quero aprender como é que faz isso. Né? Então, não, esquece. Se foi válido, esquece. O que a igreja possibilita é verificar se realmente aconteceu ou não o casamento, que é o que a Viviane vai estar passando pra gente. Conta pra gente um pouquinho dessa história, Viviane. Dá uma breve introdução aqui. Introdução, né? Por favor. Antes de mais nada, deixar bem claro que, né, acho que o intuito nosso como cristão é que não haja nenhum casamento que seja imaturo, né? Acho que esse é o ponto principal, né? Então, e aí eu vou contar um pouquinho da história, né? Na verdade, eu tive um relacionamento muito longo, né? De namoro e tal. Tava dentro da igreja, mas não tava, né? Tinha um pé dentro e um pé fora. Na época, não tinha a maturidade espiritual que eu tenho hoje. Não que eu seja santa, né? A gente está em busca disso. Mas hoje eu entendo muito mais aquilo que a igreja nos pede, né? Eu sou bem leiga ainda, mas a gente tem um pouquinho de consciência daquilo que a igreja nos pede do que é correto a fazer, né? E aí, enfim, tive um namoro longo, casei, e o casamento durou 1 ano e meio. Uau! Então, Quanto tempo assim, de namoro? 10 anos. 10 anos. 10 anos de namoro, e aí a separação em si aconteceu com 1 ano e meio após o casamento, né? Então, assim, aquilo, como volto a dizer, né? Não tinha a vivência que eu tenho hoje, não tinha a... Se eu tivesse a inteligência que eu tenho hoje, eu não teria me casado, né? Porque faltaram muitos pontos, não foi só um ponto que aconteceu o divórcio. E o divórcio, né? Os fins que aconteceram foi o menor dos pontos, né? Então, envolveram várias coisas para que houvesse essa separação e, a meu ver, foi o melhor que tinha para acontecer, né? Hoje em dia, a gente não daria certo mesmo, né? Cada um seguiu para sua vida, ele tá na dele, eu tô na minha e tá ótimo, né? Sem ressentimento, sem mágoas. Importante também, né? Quando a gente coloca um fim em alguma história, é você realmente virar a página e perdoar o outro. Perdoa o outro, deixa o coração tranquilo, a cabeça tranquila e segue, né? Dentro daquilo que a igreja nos pede, né? Uhum. E foi assim, então, foi esse período, né? Já tem alguns anos que isso aconteceu. Na época, eu
me coloquei a dispor da igreja, né? Foi um momento assim que eu voltei para a igreja, né? Eu estava lá dentro, mas eu não estava, como eu disse, né? Então esse momento foi o momento que eu voltei para a igreja, que eu falei assim, eu preciso caminhar conforme a minha igreja pede, conforme aquilo que é o correto que eu preciso fazer. E foi aí que eu fiz. Fui caminhando dentro da igreja, fiquei um tempo solteira, né? Vivendo todo esse processo. Antes que me perguntem, eu não dei entrada no processo de nulidade logo de cara. De imediato. De imediato. Era uma coisa assim que eu não entendia, porque na minha cabeça, na época, como é que eu vou cancelar, né? Sei lá, desfazer um casamento se na minha cabeça eu casei de forma correta. Eu namorei, eu noivei, eu casei, eu preparei tudo, enfim, né? Então eu não entendia isso, né? E outros pontos também que eram importantes, que hoje eu sei, e na época eu não entendia. Então, assim, eu demorei a fazer isso, né? E para quem tá me ouvindo, que tem essa intenção de fazer, que tá vivendo uma realidade dessa, não espere. Né? Deus tem pressa do nosso servir, Deus tem pressa da nossa santidade, né? Então, assim, não demore, não espere, corra atrás mesmo daquilo que é cabível, daquilo que a gente pode fazer e do que é permitido, né? Então, hoje eu falo muito isso para algumas pessoas que eu conheço, para quem vem nos procurar, para entender como funciona todo esse processo, porque existe muita dúvida ainda em relação a como funciona tudo, o que é, o que não é. Né? Enfim, então assim, o recado é esse, né? Não espere, vá logo, procure, se informe, porque é possível, né? Então, tudo vai ser analisado, mas 90% dos casamentos, infelizmente, essa é a taxa, são considerados nulos. Uau. Mas, uau! A vida trava, né? Mas, vamos passar a bola aqui também Vou reavaliar o meu. Vamos passar a bola pro João. Ô, João, você, né? Tá aqui com a gente, porque você é o futuro esposo da Viviane, se Deus quiser. Tá marcado para quando mesmo, gente? 24 de maio. 24 de maio. 24 de maio. Tá chegando. 130 dias. Voa de uma Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. Dia de Nossa Senhora Auxiliadora. E aí, João, falta pouco. Nesse período, né? Mas você, junto com a Viviane, também teve, né? Você tem um filho de um outro casamento, mas você nunca foi casado, né? Conta essa história um pouquinho com a gente. Eu tive uns relacionamentos, né? Na época que eu não participava de igreja, né? Já fui muito do mundão, de não conhecer. Hoje eu me culpo muito. Nossa, porque eu não conheci a Cristo antes, né? E tem essa sede, assim, nossa, mas tudo Deus faz no tempo dele, né? E um dos relacionamentos veio até o meu filho, né? O João Pedro. Hoje ele tem 12 anos. Né? E desde os 2 anos de idade a gente se separou, né? Somos pais separados. Interessante. E aí, depois vocês se encontraram, né? Acho que foi seguindo o caminho da comunidade Tom de Amor, certo? Na verdade, eu e o João, a gente se conheceu na igreja, né? Por um casal, amigos nossos também, que eram, estavam na comunidade na época. E aí a gente se conheceu em 2021. Mas a gente estava num momento, né? A gente estava em um momento sabático, nós dois, né? Que nem eu não queria relacionamento. De oração, mas vivia buscando. Cerco de Jericó, participava de um grupo ali, um grupo aqui. E a gente acabou se encontrando nesse momento que não foi bom pra gente. A gente tentou, mas era aquele desvirtuado, assim, sem intenção nenhuma, né? Uhum. Sem nada, sem amor, parece, né? Eu não queria um relacionamento, eu não estava buscando isso, né? Sem Jesus, exatamente. Eu não queria. O João também estava numa vida muito doida, né? E acho que não era realmente o momento, né? Aí a gente ficou afastado. E literalmente, a gente se encontrou. Um ano depois a gente se encontrou. Totalmente reformulados, renovados. Com uma outra cabeça, né? Com outros pensamentos, com um pouquinho mais de maturidade espiritual, né? Enfim, com outros objetivos de vida dentro da igreja, né? Então, aí foi em 2022 que aí a gente se encontrou de novo e estamos juntos. Mas acho que também foi esse encontro de vocês que também teve o desejo da busca, né, da nulidade, né, de constatar a nulidade do seu casamento anterior, certo? Sim. A gente resolveu, né, se juntar, morar junto antes da nulidade dela, mas quando saiu a nulidade, a gente fez um propósito de viver a castidade, né? Legal, bonito. E morando junto, pra gente foi um desafio, e tá sendo um desafio muito grande, né? Que daí hoje em dia cada um dorme num quarto. Eu literalmente durmo no sofá, né?
Hoje em dia, antigamente, a gente tinha bastante vergonha, a gente se resguardava bastante disso, né? Mas durante a quaresma de São Miguel do Frei Gilson, a gente viu um casal também falando disso aí, que viveu de segunda união e decidiram fazer esse processo e ele dormia no sofá. Falei, então eu fico mais tranquilo, assim, né? Porque às vezes a cabeça da gente na igreja, cara, a gente fica assim continue resguardando. Não tem problema. Não, né? A gente não abre assim. É importante, cara, porque o fortalecimento espiritual demanda do silêncio, sabe? Demanda de você ficar guardado também. Um pouco deixar só Deus cuidar, sem espalhar muito. Né? Então, claro que a questão aqui do podcast é de falar, óbvio. Né? Zero problema que vocês trouxeram, isso é muito importante para as pessoas que vão ouvir. É o testemunho. Mas não é para gritar nas praças. Não, com certeza. Entendeu? Então, não é qualquer roda de amigo que você fala. Não é qualquer roda de amigo que você acaba abrindo. Não, isso porque aí gera outros problemas né? espirituais. É bom guardar. Alguns testemunhos de retiro, assim, alguma coisa que isso a gente fez, um encontro de casal. Lugares fechados, né? Tá dentro do retiro, dentro do espaço santo, que vai te ajudar ali, pessoas orando por você. A gente fez um encontro de casal agora da Pastoral da Família de Santana. Aí um dos pregadores veio falar com a gente. Vocês autorizam a gente falar, dar o testemunho? Para essas pessoas a gente fez um encontro de casais de segunda união, né? Aí para dar uma autoestima para aqueles, né, que buscam. E para mim, a gente conversando, para mim, eu acho que esse é o maior foco. Sabe, quando a gente fala de nulidade, o maior foco é o casal de segunda união. Para mim. Porque muitas vezes a gente dispersa isso, a gente joga isso para casais. Isso para mim, estou dizendo que é para mim, mesmo, opinião própria. Para casais, às vezes você tem um casal, alguém que está insatisfeito com o casamento ali naquele momento, e ele pega isso e começa a buscar motivo para poder entender se foi assim ou se não foi, para gerar razão para ele se divorciar, entende? Acho que para a segunda união é a questão de você santificar mesmo, a coisa de você olhar, eu estou nesse estado, eu quero sair dessa segunda união. Vamos recomeçar, né? É possível? É possível. E eu acho que é dos dois lados, né? Dos dois lados. Desculpa ser polêmico, mas acho tanto no ponto de que, meu casamento anterior era válido sim. Então eu não posso estar nessa situação. Isso, não pode estar nessa situação. Pode ser, ué. Você passou por um processo, você podia dizer, não, foi claro. A gente muitas vezes pensou, amor, e se ele falar não, se saiu... Cara, é porque santificação, ser santo, não quer dizer receber o sim de Deus o tempo todo. Exatamente. Que aceitar o que Deus manda. Poderia ter acontecido do casamento não ser declarado nulo. Poderia, claro que poderia. E agora, como é que faz? Exatamente. É isso. Mas conta pra gente. Termina a novela, mulher, pelo amor de Deus. Termino. O que mais? Mas qual que foi o ponto do seu casamento que foi constatado? Tem um ponto específico, por causa desse motivo que constataram que tem nulo? Ou dentro do processo foi um julgamento completo, eles não especificaram exatamente qual é o ponto? Foi um julgamento completo, tá? Não existe um ponto. Quando a gente recebe o documento dizendo que o casamento foi declarado nulo, ele não coloca lá, porque houve uma traição, né? Não tem uma sentença? Não, é um julgamento, né? Não. Ele é declarado nulo e aí você ouve todas as partes e o juiz ele coloca lá. Foi declarado nulo o casamento e ponto. Entendeu? Então, por exemplo, assim, no meu caso, eu acredito, né, e 99% realmente tenha sido isso, imaturidade. Né? Eu tive um relacionamento com uma pessoa que ele viveu uma vida de solteiro o tempo inteiro, inclusive depois do casamento. Entendi. Entendeu? Então, ele não mudou os hábitos, houve algumas barreiras em relação a gente está na igreja, a gente casa porque a gente está aberto à vida, né? E aí existiram alguns pontos assim na época, né, dele falar, não, vamos esperar, agora não, né? Ou outros pontos também que se usava durante o relacionamento, que isso foi uns pontos importantes que eu, inclusive, coloquei no meu libelo e como foi eu que fiz, eu posso falar, né? Ele tinha muito termos que ele falava assim, o casamento é uma instituição falida. Várias vezes eu ouvi isso, entendeu? E aí, assim, e foram relatos, né? Quando você conta uma história dentro de um processo de nulidade, existem testemunhas, tá? Então, dentro do processo de nulidade, você tem que chamar, eles pedem pelo menos 4 testemunhas, e aí todos os testemunhos, eles são confrontados, né? E depois, a parte demandante, né? Que sou eu, que faço o processo, eu tenho direito a ler o processo. E aí, nas leituras que eu fiz, né, na época, todos os testemunhos casavam.
Entendeu? Todas as pessoas que eu chamei para poder ser testemunho falavam coisas muito parecidas do que a gente vivia dentro do casamento. Congruente, né? então. Então assim, no baseou geral, muito não existe um nos- ponto, das sabe? testemunhas. Ele foi declarado nulo, eu acredito por conta disso. Imaturidade, vivi uma vida de solteiro dentro de um casamento, falou que estava aberto à vida, mas realmente não estava. Houve aí um processo de traição, mas traição ele não invalida, tá? Exato. Tá? Porque foi, assim, Fica bem porque concreto, assim, né? a Traição pessoa não- ela pode trair você e você fala, não, eu Perdoar, decido perdoar e vou seguir daqui pra frente. Existe isso? Claro que existe. Eu conheço pessoas que aconteceram isso. Sim, Entendeu? Então isso não foi Sim, um o adultério ponto... não anula casamento. Exatamente. Não anula, entendeu? Mas enfim, então assim, não existe um ponto-chave. São várias coisas que aconteceram, porque o processo da nulidade, em si, de todo o processo, o libelo, que é o documento, que é a carta que a gente tem que escrever, é um processo longo, tá? Eu tinha a intenção de fazer quando eu conheci o João, quando a gente começou a namorar, mas eu ia e parava. Não tinha pressa. Exato. Entendeu? E parava. Então, Esse por isso que depois eu teve falo... a certeza de que achou o homem certo, que Deus deu Aí, a luz, né? Tem que correr, vai que eu perco, né, João? Vai que eu perco esse José aqui, Vai né? que eu perco esse José. Tem que Então, correr. assim, depois que eu conheci o João, que a gente começou a namorar, eu já tinha ido em várias pessoas. Eu tinha falado com o diácono daqui de São José, tinha falado com um padre, com outro padre, e não tinha conseguido entender o porquê. Eu acho que eu não aceitava, em primeiro lugar era eu, sabe? Eu não aceitava ter que desfazer um negócio, um casamento que eu fui feliz para aquilo, entendeu? Eu não estava infeliz. E no processo de nulidade, quando você escreve o libelo, eu conto isso. Que bonito. Né? Então, assim, na época eu falava assim, que a melhor festa que eu tinha ido na minha vida foi do meu casamento. Entendeu? Porque eu aproveitei tudo que eu queria, sabe? Então, assim, eu tinha que ser verdadeira, eu não podia mentir, né? Porque quando eu tô mentindo pra Deus, cara. Ele sabe o que eu tô falando, né? Perfeito. Então, assim, eu tive que colocar todos os pontos, né? E aí, ia e voltava com o processo. Aí, quando eu comecei a namorar com o João, já tava, né? A gente já tem uma idade que não dá mais pra brincar, né? Eu não tô aqui pra perder tempo. Você viu, né? E certo. assim, né? A gente não namora pra ficar namorando, Não é menina, né, irmão? O namoro, ele, como o Padre Léo falava, né? O namoro é feito pra terminar. Pra acabar, Pra isso. acabar, É isso aí. entendeu? Ou pro Agora, patrão, se é não isso for aí. pra acabar, você tem Isso que aí. dar continuidade, né? Então... Ele foi pra acabar. Ou ele vira noivado e casamento, ou Exatamente. ele No desmancha. nosso caso, Ou ele desmancha. no nosso caso virou um noivado, entendeu? Eu namorei 6 anos. Mas a intenção Mas eu maior- casei. A intenção maior Eu namorei sempre 5. foi minha, viu? Não, o sonho de vida do João é casar. É casar. Na igreja. Legal, cara. É na igreja. Bonito isso. Na igreja. Tanto por causa desse meu desejo, em alguns relacionamentos, sabe, tipo, de maturidade, tipo aquela paixãozinha que vai se tornando, vamos casar, aquele desejo começa a fazer uns planejamentos, né? Eu quase cheguei a um casamento, né? Mas sabe daquele desejo de ver você entrando na igreja, fazer uma festa, mas por desejo próprio, nada sem Cristo, nada... Não tem a ver com um sacramento. desejo. Tipo... Né? Tipo, caso se eu casasse, não ia durar acho que 1 ano, 2 Homem. anos, né? Entendi. Homens. Mas o seu Homens. antigo parceiro lá, ele foi a favor desse processo? No meio do Dentro processo? do processo de nulidade, uma das etapas é você... A outra parte, né? Quando as pessoas entenderem. Quando eu entro com o processo de nulidade, eu tô pedindo a nulidade da minha parte. Eu não tô pedindo a nulidade do outro. Mas tá? ele é ouvido, Mas acredito. ele é ouvido se ele quiser. Se ele quiser. Então, existe uma possibilidade de eu falei com ele, né? Eu expliquei a situação, falei, olha, eu quero casar de novo e para isso eu preciso entrar com um processo, expliquei como funcionava e falei para ele, eu preciso de uma declaração sua que você se concorda com o que eu tô fazendo e que você não quer ser envolvido no processo. Mas ele poderia falar, não, eu quero ser chamado também. Como existe um caso de um compadre nosso, que a ex-mulher dele, ela quis participar do processo, ela foi ouvida, e ok, tá tudo bem. As pessoas precisam entender, isso aqui não é um processo de divórcio. Exato. Muita gente, Isso é um muitas processo vezes que o povo pra pensa que é constatar, briga, que as vai pessoas acham que é queimar o filme briga, do né? cara, aquele cara não vale nada, não presta nada. Não, mas não é isso. É contar a vida de As pessoas têm que entender que isso é um processo que você está fazendo contra o casamento.
Não é contra o casal, contra a mulher ou contra o homem, entendeu? Então ele foi bem tranquilo, né? Fez o documento pra gente, fez a declaração. Então eu acredito que o meu processo ele foi mais rápido por conta disso também, porque aí não chegou a ser ouvida as testemunhas dele, ele também não foi ouvido, né? Então um processo correu mais rápido por conta disso. Eu anexei esse documento em todo o processo e correu. Durou quanto tempo mesmo? O meu durou 9 meses. Uma gestação. Uma gestação. Foram 9 meses, assim, de muita espera. Muita espera. Hoje eu não né? sei se ainda está assim, mas teve uma nova diretriz da igreja que falou que não podia mais passar de 2 anos. Exatamente. De 2 a 3 anos. Não pode passar mais 2 anos. Isso. A declaração não do pode. Papa Francisco acho que Foi foi Papa em Francisco 2021, fez. alguma coisa assim. Não pode não passar pode mais, mais devido passar. até à necessidade do homem e da mulher se encontrarem, né? Já que é Exato. uma vocação o casamento. Mas de Você novo, pega os coisa da casos vocação. antigos aí, tem parado há 10, 15 anos. Mas aí também é processo, porque a pessoa acaba não dando continuidade, ela acaba esquecendo, acaba deixando como as tá. pessoas têm Que que daí entender ficava que muito assim, tempo, não né? é um processo simples. Não, né? não é. As partes são ouvidas, existem documentos comprobatórios, são pesquisas que são feitas, né? E leva tempo, né? Então não é uma coisa muito rápida. Questão né? que- Mas hoje, com a facilidade, com esse apoio assim também das pessoas interessadas, das paróquias que ajudam, né? E aí a gente consegue ter um processo mais rápido. Maravilha. Muito bem. É importante também, né, salientar que você entrou, o cara não quer entrar, tudo bem, não tem essa obrigatoriedade. Sim. Mas o casamento é nulo. Então, assim, não, ele não está casado mais, só você que não está casada mais. Isso não existe. Exato. O casamento é nulo. Sim. Uma pessoa entrou, aconteceu, Constatou. constatou nulidade, não existiu, né, o casamento. Nunca existiu isso. Porque o casamento, na verdade, quem faz são os noivos, é o único sacramento da igreja que quem faz é o faz, leigo, né? O sacerdote Celebra, assiste, né? Ele celebra, assiste, abençoa, mas quem faz são os noivos. E então não aconteceu ali. Essa união verdadeira de coração, que é o matrimônio, não aconteceu. Então, ambos estão livres para tocar a vida, independente de um só ter entrado com o processo. O que acontece por exemplo, eu recebi a declaração de nulo, né? Eu tenho o documento e no documento vem até escrito, já pode contrair novo matrimônio. E para outra parte, como Contrair, ele... viu? Você fica me Contrair. zoando. Eu já falei que matrimônio é epidemia, irmão. Você contrai. Bem escrito. Toda hora eu falo contrair no Bem- matrimônio, ele fala se contrair, que parece que é uma doença. Bem Mas é o termo que a igreja usa. É isso mesmo, isso mesmo. Então, assim, no meu caso, a minha declaração ela já vem dessa forma. Se ele tiver interesse em também fazer esse processo, em casar novamente, ele precisa ir até Aparecida. né? Para tirar só Aí ele só a faz, liberação. ele faz a parte dele e faz a liberação Não tem que dele. fazer todo o processo, Não, nada. Ele só não vai lá precisa. e pega a liberação que ele pode também Não precisa. contrair, Contrair matrimônio. novo Ou seja, ele matrimônio. vai Contrair. e já volta contrariado. Corta. Mas, pessoal, desse, né? Desse. Eu achei muito legal o que você falou, assim. Deu para entender mais ou menos né? Porque assim, o que acontece dentro do processo de nulidade matrimonial? Existe um julgamento, né? É um julgamento feito por 3 padres, né? Que aí você pode recorrer e é feito por mais 3 padres, né? Então, é algo assim que é interpretativo, então de acordo com as declarações do Libera, e pode ter uma resposta do sim e do não, né? Mas uma das coisas padrões que todo julgamento deve ser feito é de verificar as características do matrimônio, se elas estão coerentes, né? Que é um amor, né? O casamento ele é como o amor de Cristo pela igreja, né? Que um amor tem que ser livre, ou seja, você deve ter se casado de forma livre, né? Você deve ter sido de uma forma total, né? Isso. Ou seja, a entrega ali naquele matrimônio deve ser total, porque muitas vezes as pessoas restringem isso na cabeça, mas fica cada vez mais difícil de provar. O amor deve também ser fecundo, né? E ele também tem que ser fiel, né? Essa até constou a questão da infidelidade, né? Mas o amor fiel durante a celebração do matrimônio havia a intenção de não, né? De ele ser fiel ou não. Então eu acho que assim, né? Ele não colocou motivo, tem que ser interessante ele colocar um motivo, né? Mas eles não colocam, mas já deve ser para resguardar mesmo o próprio sacramento do matrimônio. Porque também
Foi até uma preocupação da tua fala no início do que 90% dos casamentos hoje são nulos, né? Mas também a gente não pode banalizar isso, né, gente? Não, de jeito nenhum. A forma como a gente entende hoje, né? Eu tava estudando aqui pro podcast, né? Eu estava vendo uma declaração do Padre Zé Eduardo falando sobre a nulidade matrimonial. E ele falou assim que existe duas características da forma que é julgado os matrimônios. Ele era contratual, então ele era bem estrito no que diz ali. Se você assinou, tá assinado, meu amigo. Já era, né? Que era geralmente os casamentos, vamos lá, da década de 40 para trás. E hoje eles estão mais uma questão mais interpretativa do casamento. Por quê? Por causa da consequência da fé das pessoas e da cultura da sociedade que mudou. Isso. Ou seja, a sociedade antes valorizava muito o matrimônio. Casos de divórcio eram raríssimos. Claro. Hoje em dia a gente está num ponto de banalização do casamento de uma tal forma que vou casar, se não der certo, amém, eu caso de novo. Né? E virou o sacramento do matrimônio virou um comércio, uma forma artificial de obter felicidade, onde a pessoa, na verdade, não deve estar ali para obter felicidade. Sim, a felicidade é eterna, mas ela fica com a pessoa. está aqui para uma forma de santificação. E aí, por isso que hoje a interpretação, o julgamento dos casamentos hoje, ele é mais no sentido interpretativo das pessoas lá para julgar o momento que eles estavam antes e se realmente eles tinham a consciência do que eles estavam contraindo naquele momento. A nulidade, ela não tem motivo, não se dá uma razão específica pelo fato que contrasta. Não, contasta. De contrastar. Não. Contraste. Não, O que você quer falar, cara? Vai falar. Descobre. Constata. Obrigado. Constata que o matrimônio não aconteceu. Isso. Então, assim, qualquer causa após, mas traiu casado, mas isso aqui, na verdade, nada mais é do que a consequência de algo que aconteceu no matrimônio. O matrimônio não foi verdadeiro, porque de coração não foi entregue. Então, a questão do adultério. Cara, ele falou que seria fiel, mas ele já poderia estar pensando que não ia ser fiel. Cara, ele falou, porque faz parte da celebração. Do rito, faz parte do rito. Beleza, então é por isso que não se dá foi por isso. Um fato que é muito exposto é a questão da inocência. Você é muito jovem para casar, da imaturidade. Sim, também. Uhum. E leva-se também em consideração a idade. Também. A idade do jovem quando casa. Você casou quantos anos, Viviane? Desculpa a pergunta. 34. Você casou com 34 anos? Eu não era uma jovenzinha casando. Não, mas a imaturidade emocional. A imaturidade, esse é o impacto. com certeza. Uhum. A minha esposa, hoje casados, né? Ela Sua passou. Esposa, conta essa história. Ela passou pelo processo também de de nulidade. E o pessoal não sabe. Sou casado, tá? Por que eu falo de casamento contrário? Contrário. Contrair casamento. Foi na veia. Não, mas a sua esposa. A minha esposa passou pelo processo também de nulidade. Com você? Não, comigo não. Tô zoando ele, gente. Comigo não, com o namorado anterior dela aí, gente boa pra caramba, gosto dele, cara. Também casou agora recentemente também. Legal. Graças a Deus. Entrou na igreja, se colocou, entendeu. Ele não havia buscado a nulidade, ela buscou, ele não buscou. Depois ele se apaixonou, encontrou a mulher da vida dele, e aí ele buscou. Por isso que eu falei, ele foi e buscou essa autorização para ele poder também casar na igreja. E casou, graças a Deus. Está muito bem. Mas ela casou com ele, e eu vou falar casar por não ter muito mais conhecido, uma nomenclatura conhecida, porque não é um casamento. Né? Fez a cerimônia. Viveu ali a cerimônia, com ela tinha 17 anos. Nossa. Muito jovem. Ela tinha 17 anos. Então, só o fato dela ter 17 anos já não permite que claro, tudo depende da situação, mas constata ali que ela não tem essa maturidade para compreender todo o sacramento, porque ela ainda é muito criança para se unir. Né? Então, no caso dela, foi isso que aconteceu. Porque toda a consequência depois vem da imaturidade. Mas também é tempo e contexto, né? Porque tempo e contexto, claro. A gente tem que lembrar que São José casou com Nossa Senhora, mas Nossa Senhora de entre 14 a 15 anos. Né? Isso, tempo e contexto, tempo claro. E contexto. Morriam lá com 50. Né? Hoje se morre com 90. Tempo e contexto. Então, são coisas diferentes. Igual você falou de 40, as pessoas, eram muito mais apegadas ao casamento, mas não ao sacramento.
Era muito mais social do que religioso. Não pode ter divórcio, porque divórcio era uma coisa ruim para a família, para o nome da família, para o legado da família. Mas vivia esse casamento destrutivos. Padre Paulo fala instituições que santificam. Destrutivos, que não houveram matrimônio, mas não se separavam. Então, assim, é importante entender isso. Não é uma fuga, cara. Nulidade não é fuga. Não é você buscar no seu casamento só porque você está se sentindo infeliz dentro dele, você buscar uma porta de acesso para que você possa sair dele. Não. O teu propósito é morrer para si, viver para Deus dentro do seu matrimônio e fazer o máximo que você pode. Cara, se entrega total a Ele. Isso é matrimônio, é sacramento. Agora, é direito seu entender se isso aconteceu ou não? É direito seu buscar. No caso da segunda união. Por isso que eu falo que é muito mais... Eu acho que é muito mais apegado ou voltado para essa segunda união, sabe? Para que você... É igual o curso de noivo. O curso de noivo não é para levar para o altar, irmão. É para você decidir se você vai casar, se você não vai. Paulada. É trazer para a pessoa clareza. A realidade daquilo não que é ela vai assim, viver, desse né? jeito. Vamos separar, porque a gente não tem nada a ver juntos. Exatamente. Né? Não é para, vamos casar do jeito que tá. Não funciona dessa forma. Então, para mim, por isso que assim, o período do namoro é para conhecer, o período do noivado, né? Você já pretende ter algo com a pessoa, mas aquilo também não impede que você vai ter que casar ou não com a pessoa, entendeu? Então, é um processo para conhecer, né? É importante a gente pensar que a gente está falando aqui da nulidade. Tem gente que procura isso como uma fuga mesmo. Vamos resolver isso aqui rápido porque a igreja está pedindo isso. Não está dando certo, a igreja permite. Exatamente. Bora. Não é assim que funciona, né? A gente tem que entender. E voltando um pouquinho atrás, eu e o João, né, a gente foi convidado para participar da pastoral judiciária. Então, a pastoral judiciária é aquela que acolhe esses casais de segunda união que têm o interesse, que podem, né, que não tem nenhum impedimento, para poder entrar, fazer o processo de nulidade, né, para fazer esse caminho, né. Então, hoje, assim, graças a Deus, né, aqui a gente tem uma diocese de São José dos Campos que é muito aberta para isso, né. Então, a gente tem vários agentes, eu não saberia dizer quantos agora nesse momento, mas a gente tem várias paróquias aqui na nossa cidade que tem padres, diáconos e leigos como nós, né, que ajudam, que tem formação, que tem um embasamento, que tem estudo para ajudar esses casais. E o que a gente percebe, né, que eu percebi nas últimas reuniões que a gente teve, que o intuito hoje da pastoral familiar, né, que é uma pastoral também que está junto com essa pastoral, é fazer com que as pessoas entendam se elas estão aptas a casar ou não. Porque hoje o que acontece? Tem muito casamento acontecendo. As pessoas estão casando. E está tendo muito divórcio. Então, assim, por que isso está acontecendo? Será que foi uma falta nossa, assim, de não orientar aquele casal lá no comecinho? No namoro, no noivado, né? Porque, assim, por que eu esperei a pessoa casar e aí agora... Para cuidar. Sim, graças a Deus a gente tem a pastoral que dá esse acolhimento. Hoje a gente tem uma abertura maior para casais de segunda união, né? A gente precisa acolher esses casais, ao contrário de alguns anos atrás, que casais não se sentiam acolhidos, porque tinha esse... é divorciado. Ficava muito taxativo, né? Tinha aquele olhar, né? Tinha um olhar diferente para as pessoas mais antigas, né? E hoje não, hoje a gente tem uma abertura, a gente precisa acolher esses casais de segunda união, porque a igreja, ela é movida pelas pessoas que estão ali. Então, a igreja faz com que a pessoa entenda se o que ela está fazendo está certo ou está errado. E ali a gente dá o direcionamento para esses casais. Olha, se você pode buscar resolver isso na sua vida, vamos buscar, vamos encaminhar esses casais, né? Eu não posso tirar eles da igreja. E a pastoral judiciária, eu percebi isso faz pouco tempo, né? A gente entrou o ano passado, a gente ainda não faz nenhum tipo de atendimento, né? A gente está participando das formações, até para a gente ter um embasamento, né? E daquilo que a gente vai poder de verdade orientar um casal que vier nos procurar. Mas hoje tem, aqui em São José, é bem conhecido, né? Então a gente tem vários assessores aí que ajudam agentes para poder orientar as pessoas nisso. E o que eu senti foi isso, assim, né? A gente precisa fazer um trabalho antes, no pré, sabe? No namoro e no noivado, para não deixar vir acontecer o casamento. Catequese. Exatamente, entendeu? Então, talvez se eu tivesse essa maturidade que eu tenho hoje, eu não teria casado, com certeza, entendeu? E teria evitado todo esse processo. Pode ir. Pegando um gancho do que a Viviane tá falando... Eu falo, né? Eu falo um pouquinho. Tem que beliscar aqui.
Casamento. Pode falar. Ele vai casar, ele vai aprender. Uma coisa que a gente fala bastante no nosso relacionamento, ame os defeitos. Tem que amar os defeitos. Mas um ponto, desde quando saiu a nulidade da Viviane, apareceram acho que 3 a 4 casais lá na comunidade participando, já ficou sabendo da nulidade, para pedir um direcionamento, né, para ela, né? Aí a Viviane senta, conversa, explica sobre libelo. Tem muita gente que não entende o que é libelo, né? Que como a Viviane mesmo estava explicando, é uma coisa que machuca. É uma ferida que às vezes você tem que abrir, né, para você contar aquela tem que história, cutucar, né? E é uma história que você conta desde o namoro, o noivado, o relacionamento. Você traz lembranças que às vezes até machuca, né? E às vezes não é fácil, às vezes a pessoa não entende. Igual numa das formações, o padre fala, tipo, nossa, tem gente que escreve 15 páginas. Não, o libelo às vezes cabe numa folha, entendeu? Sendo em pontos específicos. Eu tenho uma amiga que ela está há 3 anos escrevendo libelo. E é difícil. E ela para sempre no mesmo ponto. Ela já começou. Então. Ela para naquele ponto, ela não consegue eu continuar de jeito nenhum, porque dói. Eu fiquei 1 ano para escrever. Aí eu ia, parava, eu ia, até que teve um dia que eu falei, é hoje. Sentei e escrevi tudo e, né, tinha uma gente da pastoral que estava me ajudando, né, um casal, e aí mandei para eles e daí o processo foi. Mas é demorado, né? E assim, cada um tem o seu tempo, né? Não dá para falar assim, ó, faz isso agora, você tem um prazo. Não é assim que funciona, né? Mas como você que tá me ouvindo aí, né? Então você que tá me vendo, tá assistindo, conhece alguém, não demore, sabe? Busque essa resolução, se há possibilidade, busque informação. Estamos aqui disponíveis também para ajudar, caso alguém precise, né? A gente se coloca à disposição, porque eu acho que é importante, né? Foi libertador, né? Eu falo isso, né? Foi libertador o dia que eu recebi a notícia que a carta chegou na minha casa. Eu não estava em casa, foi minha mãe que recebeu e eu naquela expectativa, porque a gente não sabe quando vai vir, né? A gente tem umas datas que o tribunal nos dá e aí a gente liga, né? Liga, tá saindo, tá sim, eles vão falando o processo, né? E aí eu lembro que o dia que chegou a carta, eu estava no trabalho, minha mãe me ligou de vídeo e, gente, foi assim, só as lágrimas caindo. Sim, foi muita emoção, muita. Porque cura, foi, até me emociono. Mas foi um momento assim que eu falo isso para as pessoas, que para mim foi libertador. Entendeu? A hora que saiu isso que eu falei, conseguimos. Conseguimos, né? Então, uma pergunta mais pegado. Quando vocês estão agora na pastoral judiciária. Sim. Quando a pessoa entra dentro desse processo e aí constata, aprendi essa palavra, não erro mais. Constata que não foi nulo. Como é que lida? Como é que a pastoral trabalha isso naquela pessoa? Não, você é casada. Não tem como vocês continuar unida ou não. Não sei se você tem essa fala, né? Mas a tua união não é uma união dentro do matrimônio, porque você é casada e acabou. Deu negativo. Eu vou falar da minha experiência, tá? Eu não conheci ninguém que não tivesse constatado que o casamento tivesse sido nulo, tá? Então, assim, em relação a isso, eu tenho pouca experiência para falar, vou ser bem sincera aqui, tá? Mas, assim, o que a gente preza dentro da pastoral é que o acolhimento é feito a esses casais de segunda união. Isso é o primordial, né? A gente tem o presidente do Tribunal Eclesiástico de Aparecida é o Padre Carlos. Então, quase todas as formações... A gente entrou em maio do ano passado na pastoral. Então, quase todas as formações foram com ele. E ele deixa isso muito bem claro, né? Que todos os casais precisam ser acolhidos e direcionados dentro das pastorais de cada paróquia, né? Das pastorais da diocese, né? Então, em cada paróquia, o que eu posso trazer esse casal dentro dos limites do que é permitido ele atuar dentro da igreja, né? Para poder acolher, sabe? Para não deixar esse casal perdido. Porque, assim, então, como eu falei, né? Eu não conheço nenhum casal que não tenha tido uma resposta positiva do libelo, né? Mas o que eles orientam, enquanto não sai essa resposta, enquanto não se tem, para acolher, né, para trazer esses casais para dentro da nossa igreja e inserir eles de alguma forma, né? Porque eu conheço pessoas, né, que não daqui, até um parente meu do Rio de Janeiro, e eles eram um casal de segunda união e foram muito taxativos com eles, né? Quando souberam da situação e tal. Na época eles não entendiam, né? O que eles poderiam ou não atuar dentro da igreja. Enfim, foi várias coisas que aconteceram e aí eles se revoltaram. Então, é isso que a gente não pode deixar acontecer, né? Então, se você está no processo de nulidade, se já tem a resposta ou não tem, o importante é nós, como igreja, que tem um pouquinho mais de conhecimento, fazer com que esse casal não se perca.
que esse casal ele seja inserido dentro da igreja para atuar dentro daquilo que é possível. Não sei se eu respondi, mas... Sim, respondeu Eu gostaria sim. de responder também. Muito bem, respondeu sim. Eu acho que assim, o ponto sério dessa questão é assim, tá? Viviane, por que você procurou diagnosticar o diagnóstico da nulidade do seu casamento? Tem um ponto sério, não é por causa do João. Não. O ponto sério é eu quero estar coerente com a fé que eu professo. Né? Eu quero viver uma vida coerente com a fé que eu professo. E aí eu até abro um ponto que é o seguinte, assim, um casal que recebe a notícia de que ele constata que o primeiro casamento dele foi real, então ele se coloca aquela condição perante Deus, né? Porque assim, se ele já está em segunda união, ele está vivendo um adultério. Sim. A palavra é essa. Né? Nosso Senhor é bem enfático, né? Em dizer que se um homem deixa a mulher e casa com outra, os dois estão em adultério. Tanto aquele que sai do casamento, como aquele que está tendo atos conjugais com a pessoa que foi casada, né? Porém, quando você constata a verdade, ali você tem uma fonte de santidade. Quando você enxerga a verdade da sua vida e a situação que você está, você encontra o que você pode fazer e ali você pode dar o seu sim para Deus de verdade, entendeu? Ok, um casal que recebe ali, talvez eles precisam se separar, uma separação de corpos? Talvez não, mas a igreja talvez proponha para eles viverem como irmãos. Exatamente. Né? Então, acho que é um dos pontos mais coerentes do que você quer, o que você acredita. O que você tem para esse mundo? Eu acho que o grande problema hoje do casamento é que as pessoas têm uma consciência deste mundo aqui. Então eu vou viver pro resto da vida, eu vou viver o resto da vida sozinho? Eu vou viver o resto da vida carregando essa cruz de um erro, de um casamento que não deu certo, que não sei o quê. Se você acha que a sua vida é só aqui neste mundo, você está certo, meu irmão. Você só está certo. Só que a fé católica professa que aqui estamos no momento somos a igreja militante. Aqui estamos no momento de renúncias, de sofrimento, de não alegria plena, que você aqui nunca vai ser feliz plenamente. Mas a nossa fé católica professa a eternidade, onde para sempre viveremos. Eu faço até uma ilusão, quando a gente troca esse mundo pela eternidade, é trocar R$1 por 10 bilhões de dólares. Né? Então, quando você constata essa verdade e que, de fato, você está vivendo hoje uma situação irregular no seu matrimônio, o que você pode fazer hoje, de acordo com o que você acredita, que se você se diz católico, o que você precisa para não perder, não esse mundo, mas a eternidade? Eu acho que é a grande resposta. E é algo muito difícil. Né? Não sei se vocês concordam. Que gerou até um clima pesado aqui. Na verdade, assim... Ele não concordou comigo. Já. Concordo. Eu, plenamente. Você falando aí agora, né? Eu vivi uma experiência na minha família mesmo, né? Minha mãe e meu pai, eles se divorciaram. E a minha mãe casou com uma outra pessoa, né? Que é meu padrasto. E durante muitos anos, a minha mãe, ela tinha algumas atividades na igreja, mas ela não podia comungar. E ela tinha consciência da comunhão, da Eucaristia, daquilo que era permitido e que não era permitido. Né? E durante foram quase 20 anos, que a minha mãe fazia, ela falava, né? Eu me abastecia da comunhão espiritual. E que como isso era importante para ela, né? Ela tentou buscar, mas na época, enfim, né? O meu padrasto não quis ir atrás, né? Eles acabaram não continuando junto depois por outros motivos. E a minha mãe disse que como foi transformador para a vida dela poder se confessar e poder receber a Santa Eucaristia novamente. Que bonito. Né? E minha mãe, assim... Ela até chamou ela. A minha mãe ainda não é de Eucaristia diária, mas é o que, é o que ela quer. Ela tá quase... Uma grande mulher de fé. Minha mãe é. E quando eu me deparei na mesma situação, eu falei, eu não posso comungar. Né? Então, eu desde o começo, quando eu comecei a namorar com o João, eu falei pra ele, eu estou entrando com um processo de nulidade, não porque eu vou casar com você. Eu estou entrando com um processo de nulidade porque eu preciso me santificar. Perfeito. Eu preciso da Eucaristia. Perfeito. Eu vivi esse processo da comunhão espiritual, porque eu tenho que respeitar aquilo que está na igreja, que está na palavra, que é aquilo que a nossa doutrina diz, né? E hoje eu tenho consciência disso, né? Uns anos atrás eu não tinha. Fiz coisas erradas, porque eu não tinha conhecimento mesmo, né?
enfim, né? A gente aprende, né? Aprende e segue no caminho correto. Fique em paz. Exatamente. Então, assim, durante esse processo que a gente estava buscando a nulidade, a gente ficou sem comungar, né? É óbvio, né? Eu tinha que esperar. Né? E falo assim que foi uma graça, foram 2 graças alcançadas, né? Porque eu pedia muito a Deus que o meu processo de nulidade saísse e que eu pudesse comungar na Páscoa do ano passado. Um momento maravilhoso. Né? Isso assim, e quando isso aconteceu, quando eu me deparei que o meu processo, a carta de nulidade chegou uma semana antes da Semana Santa, não tinha caído a minha ficha daquilo que eu tinha pedido para Deus. Eu falei, Senhor, me dê a graça de poder comungar na Páscoa novamente. Era isso que eu queria, né? É isso que eu pedia para ele. E aí foi aquela loucura, porque quando caiu a minha ficha, que tinha saído o processo uma semana antes da Semana Santa, eu não conseguia padre para me confessar. A gente começou a correr atrás de igreja. E aí foi quando eu falei pro João, eu falei, a partir de agora, foi um acordo, né, em comum acordo com nós dois, né, de viver esse processo da castidade até o casamento, né? E a gente segue nesse processo. É fácil? Claro que não. Né? A gente já tinha uma vida junto, mas a gente fez esse processo. E eu dizer pra você assim, mas ninguém tá sabendo o que tá acontecendo dentro de casa. Eu sei o que tá acontecendo dentro de casa. Deus sabe. Com certeza. Que é o que importa. Entendeu? Então, assim, eu sei aquilo que eu tô dizendo. Eu sei a minha verdade, que é que vai estar junto, que é que Deus sabe. Entendeu? Então, tivemos a graça, né, de na Páscoa do ano passado, Quinta-feira Santa, a gente poder voltar a comungar. E isso, pra mim, gente, foi, assim, transformador. Como eu precisava disso. Sabe aquele momento do retiro de cura e libertação, que você fica, o retiro de carnaval, que você fica, o batismo do Espírito Santo parecia, cara, comungamos, parecia, começamos a chorar. E uma coisa que eu sei, ele... Como é que é? Meu Deus, foi carismático, é verdade. Esqueci que ele já foi. Desculpa. Então, assim, como é importante, né, a gente poder tá aqui hoje falando sobre isso. O Wesley falou, né, da gente mostrar com a vida aquilo que a gente tá... Eu falo, mas as pessoas estão vendo no meu viver, né, no meu servir dentro da igreja como e daquilo que eu falo, né. Então, hoje, a gente, né, o casal lá veio falar comigo em relação a isso que a gente... essa vida que a gente vive, como que funciona, né, todo esse processo. Então, é importante a gente dar testemunho daquilo que a gente está vivendo, né. Exato. Então, é uma vida que é difícil? Claro que é. Mas o meu propósito é com Deus. Né? Então a gente está vivendo esse processo e quantas bênçãos isso que eu ia falar agora. Estão acontecendo na nossa vida diante de toda essa entrega, essa renúncia, viver esse momento de espera, sabe? Essa gestação da mortificação aí, sabe? Da tudo carne, esse as processo. graças que Deus vem fazendo na nossa vida, no nosso casamento, né? Que no nosso casamento a gente falou, a gente não tem dinheiro para fazer as coisas, vai ser tudo providenciado, está sendo tudo providenciado, cara. Louvado seja Deus. E tudo saindo na palavra, né? Todas as confirmações. Então, a gente está experimentando assim, é um cuidado de Deus muito grande dentro do nosso relacionamento. Na nossa vida como casal, nossa vida financeira, o nosso servir dentro da igreja, né? Das pessoas chegarem e falarem assim, como vocês estão diferentes, como é gostoso estar com vocês, o que acontece? O que vocês estão fazendo, né? E aí a gente vai falando, gente, eu estou servindo e verdadeiramente é isso que eu prego, né? Eu estar na igreja, viver essa castidade e buscar essa santidade diária, que aí é diário, né? Porque quando você está no caminho certo, você faz as coisas corretas, é igual que a pessoa vê, parece Cristo, a alegria no seu rosto, né? Igual várias pessoas já chegaram e falaram assim para mim, nossa, João, vejo uma alegria em você, uma alegria na Viviane, né? Que é de um tamanho, de uma alegria tão grande. Que bonito, gente. De uma pureza, né? De uma pureza. Castidade, né? E um ponto, né, que eu vou abrir uma aspas aqui. Meu sonho sempre foi ser padrinho, né, de alguma criança. Eu nunca fui. E, tipo, a gente recebeu um convite agora durante um mês, menos de um mês, 3 convites. E os 3, no mínimo, falaram quase a mesma coisa, né? A gente vê em vocês um exemplo pro nosso filho. Nossa, aquele negócio pesado. primeiro... Nossa, falei, muita responsabilidade, né? Falei, eu... Justo, eu falei assim, sinceramente, eu mesmo. Ela falou, eu vejo em vocês um exemplo de pessoa, um exemplo de casal, que vocês vão trazer uma coisa boa pro meu filho. Coisa bonita, gente. É isso aí. E aí eu queria trazer um tema pra gente prosseguir aqui na pauta também, né? É o outro lado, gente. Eu até queria a opinião do meu irmão aqui, porque eu sei que você faz bastante atendimento, né? Com pessoas assim nessa situação, né? Inclusive,
Tem amigos meus que procuraram você. Sim. E é esse outro lado que existe, né, gente? Porque assim, muitas pessoas me procuram, né? Por causa do apostolado, por causa de me ver na igreja, e vem desabafa comigo, né? E uma vez uma pessoa me falou uma frase, ele separado, né? Estevão, como é que eu vou procurar nulidade no meu casamento se eu tenho 2 filhas? Como é que eu vou falar para minhas filhas que elas são fruto de um casamento que nunca existiu? É um ponto de ignorância, até acho assim, né? Mas o que é mais importante para você? Né? As suas filhas, elas são frutos de um amor conjugal de vocês, mas elas são suas filhas, não vão deixar de ser porque seu casamento existiu ou não existiu. Né? E o que você deve, o fato de você querer amar suas filhas é você com a sua vida testemunhar que você vai ganhar o céu e que é ela junto lá também. Né? Então, a pessoa coloca a própria salvação em risco nesse sentido. Mas assim, como é que esse outro lado das pessoas que não buscam essa nulidade, esses traumas que existem, o que impede essas pessoas? Um ponto eu acho que é desconhecimento da própria fé, mas também é o medo de ressuscitar um trauma, o medo de casar de novo e se decepcionar. O que vocês acreditam que é isso? Por favor. Primeiro o conhecimento da igreja. Né? Acho que as pessoas não buscam por falta de conhecimento, talvez não seja uma coisa muito explícita, né? Não passa nos avisos da paróquia. Olha, aqui temos a gente da pastoral, né? Inclusive, assim, o ano passado foi feito um trabalho na nossa diocese. As formações da pastoral judiciária, elas acontecem no primeiro sábado do mês. E o ano passado, os primeiros 6 meses do ano passado, essas reuniões aconteceram nas paróquias. Então, aconteceu na paróquia do Vista Verde, na Soledade, aconteceu em Jacareí, uma paróquia em Jacareí, enfim, para que as pessoas, os paroquianos foram convidados a participar dessa formação. Ela é aberta, ela não é só para quem é da pastoral. Então, se vocês tiverem algum conhecido e querer falar, vai ter a formação tal dia, a pessoa vai lá, ela tira dúvida, né? Então, mas isso é uma coisa assim, eu nunca vi no aviso da minha paróquia, por exemplo, que ia ter algo parecido com isso. Então, o primeiro ponto, essa desinformação dessa possibilidade. Tem muita gente leiga, tem muita gente que a gente acompanhou atendimentos, que a gente soube de histórias que trouxeram pra gente que as pessoas tinham total desconhecimento de tudo. Né? Então, eu acho que a gente trazer mais informação para essas pessoas, né? Para as nossas paróquias, dentro daquilo que a gente atua. Outro ponto, né? Eu vou falar por mim, é doloroso, entendeu? Às vezes você tem um conhecimento, mas você não tem a coragem, sabe? De dar um start, né? Você vai viver naquela vidinha que você tem, não, assim tá bom, ninguém tá falando nada, na minha cabeça eu tô certo, né? Então, é doloroso, não é fácil escrever o libelo, passar por todo esse processo, né? Outra coisa também, assim, que é importante, todo um processo de nulidade, ele tem custos, né? Então, assim, é importante a gente... né, quem tiver interesse procurar o Tribunal de Aparecida, eles vão apresentar todos os valores e tal, mas assim, não se prenda a isso, sabe? Então, assim, antigamente diziam-se, né, que era muito caro. Não é um processo barato, mas eu vou dizer uma frase, inclusive que foi o padre Carlos que falou em uma das formações, que ele disse assim, se as pessoas fossem dizimistas do jeito certo que deveria acontecer, não cobrariam. O tribunal não precisaria ter taxa. Foi a Ritinha. Lá em Aparecida tem a Ritinha. Ela é bem famosa. Todo mundo conhece a Ritinha lá. É ela que dá andamento em tudo. Então, assim, então as pessoas se pegam muito nisso, a valor, sabe? E desculpa, você pode falar o valor? Posso. Não sei se mudou, tá? Não sei se mudou. Mas do seu caso? O valor do meu caso foi 3.600. 3.600? Meu Deus do céu, gente, 3.600. Você gasta disso? Um carro, tipo, trocar de carro. O que é mais importante? Né? Não, e uma coisa assim que a gente sempre falou, né? Quanto você gasta numa festa de casamento? Quanto você gasta num divórcio na igreja, né? Civilmente. Exatamente. Entendeu? Então, assim, eu nunca claro, né? Se você pensar nem todo mundo tem, assim, nem todo mundo tem. 3.600 no valor que a gente está falando, mas para muita gente 3.600 é um salário. Né? Sim, mas até mais. Exatamente. Né? Exatamente. Então tem esse lado também, tem que haver esse entendimento em relação a... Mas assim, a igreja ela parcela, sim. Ela ajuda quem não tem a condição de pagar
integrar o valor. Não, ela exatamente. entende o processo. Uma coisa pra Tanto que o ficar... processo correto é acontece. primeiro Isso procurar o acontece. padre da Isso sua acontece. comunidade, não é isso? Isso, as paróquias, né? Você pode procurar o padre. Então, assim, se o padre não tiver aquela informação de como funciona o processo, ele vai direcionar, tá? Algum Ou agente. para o diácono, ou para as paróquias daqui da nossa diocese que tem os agentes. Então, eles direcionam para essas pessoas para poder fazer os atendimentos e dali dá-se o processo, né? Então, Dificilmente o padre é um- não tem a informação. Ele É. não Tem. está autorizado a dar o direcionamento. Aí Isso. passa para alguém que Exatamente. tem a É um autorização. Mas eu acho que processo- até a própria paróquia, eu acho, não sei se tem isso. Né? Até sugeria até isso, né? Mas, por exemplo, falar do valor. A pessoa falar uma pessoa carente que quer Sim, regular sim, esse sim, próximo. E fala para o seu pároco. Né? Vai no centro social, cara, eu quero buscar nulidade, não tenho condição financeira A para própria isso. paróquia ali pode se organizar, né? Para ajudar nos custos dessa pessoa. Acho que Eu acredito que assim, isso não pode ser um motivo da pessoa não dar entrada. Exato. Tá? Porque assim, né, dentro das formações que a gente participou, existem casos que as pessoas entraram com o processo e realmente tiveram uma ajuda e elas não precisaram pagar, entendeu? Mas assim, tudo é casa e casa, tudo é estudado, Perfeito. é conversado, Não é um valor fixo não é um também, valor não é fixo, fechado. ele pode ter variação. E uma coisa que é muito importante, né? É um processo sigiloso. Né? Isso é Então, importante falar. nós, como agentes, né, da pastoral, se a gente for atender uma pessoa, aquilo que acontece ali dentro daquele atendimento, porque um atendimento ele funciona, né? O agente com a pessoa que está interessada em fazer o processo, a portas fechadas. Né? O que acontece ali fica ali. Né? Então é um processo sigiloso, porque mexe com a pessoa, fere, né? Você vira ali o passado dela todo para ela poder contar tudo o que aconteceu, né? Então, mas assim, busquem, né? Então, né, quem tem interesse tem que buscar mesmo, vai atrás das informações e tudo é possível. Nada é impossível. A questão das formações que a gente vem fazendo, que é aos sábados, que o Padre Carlos põe, é as cartas. Ele não fala de onde que é, né? Ele pega de outra cidade, não fala o nome. Ele vai dando mas a gente vai exemplos, fazendo Os a casos, formação. né? Ele os vai casos. Ele explicando os apresenta os casos E a para que gente você vai atua a tirando- partir dos casos. Aí Exatamente. os agentes vai tirando, mas por que nesse caso não foi desse jeito? É. E a gente vai tirando É a todas formação as de formações. psicólogo, a formação de Exatamente. terapeuta, de Exatamente. psicanalista, E tem isso os que a casos. Viviane falou, é aberta. Então, caso se alguém tenha alguma dúvida, não quiser participar de alguma formação, Um ponto importante entender aí o que o Estevão perguntou, o dinheiro quase nunca é o problema. Nunca. Cara, assim, eu já vi justificativa de dinheiro. Isso, aí que tá. Não é o problema. É a justificativa. Perfeito. Entende? Não é o problema. Assim, cara, 1% é o problema de não ter dinheiro e não conseguir fazer. Mas se você tem a decisão de fazer, isso o que eu dinheiro é o menor dos problemas, porque Porque você consegue. quando uma pessoa A quer fazer alguma maioria, coisa, ela faz. a maioria dos problemas, cara, é literalmente o trauma. É o reviver. Porque muitas vezes a pessoa está na condição de segunda união, porque ela teve um relacionamento anterior que nem todo é agradável, muito pouco é agradável. Então a separação já foi litigiosa, ou foi de uma briga, uma discussão, ou de uma violência e tudo mais. E ela não quer reviver isso, porque nunca passou por um processo de tratamento. Né? A psicologia ensina que todo relacionamento, uma vez terminado, ambos os entes, né? Os seres, precisam ficar só pelo menos um ano. Pelo menos um ano, sem buscar mais nenhuma outra companhia. Para quê? Para se tratar deste processo, para que não carregue para o próximo relacionamento as dores do antigo. E se tratem, literalmente, terapia, psicólogo, confissão, oração, comunhão, entendeu? Então, é um processo, literalmente, e esse processo, ele muitas vezes, ele é doloroso. Então, a maioria, quando termina, o que ela quer fazer? Ela quer esquecer o anterior. O novo relacionamento, ele é como se fosse um bálsamo. Então, ele é usado como se fosse a cura. Vai que eu entro com o processo e aí eu tenho lá um encontro dizendo que não posso. É nulo, porque eu estou entrando com o processo, porque eu estou buscando a legalização, vamos dizer assim, a legitimidade da segunda união. Da minha união. E de repente eu não posso. Então, este medo também barra muita gente de buscar a nulidade. Porque, cara, tá bom assim. Pra que eu vou mexer? Entende? E aí é literalmente a cegueira do eterno. Perfeito. É a falta de visão do eterno. Perfeito. Literalmente. Por quê? Porque, cara, por um sofrimento... E é muito compreensível isso ao ser humano. Por um sofrimento anterior, por uma
dura batalha, por uma ferida muito grande, um trauma muito grande, o momento que ela está vivendo é de uma felicidade plena, mesmo não sendo pleno. Entende isso? Exato. É ali, é a sensação. Ela não quer perder isso jamais, cara. Jamais. Então, é literalmente essa cegueira do eterno. Então, precisa primeiro cuidar do seu emocional, cuidar da sua alma, do seu psique, dos seus traumas, das suas dores, porque isso fortalece. É compreender que nós temos aí virtudes, né? Temperança, justiça. A gente tem isso, a prudência, para poder caminhar, se fortalecer, para encontrar esse novo processo. Mas eu acredito também que assim, né? Eu entendo que a pessoa enxerga um novo relacionamento como um bálsamo, né? Porque ela, no segundo relacionamento dela, ela vê que ela ama aquela pessoa, mas equivocadamente ela acha que ama. Porque o amor, né? Ele busca o sumo bem, né? E você não pode estar dizendo que ama uma pessoa quando você está, de fato, quando você não regulariza essa situação, quando você não tem esse encontro com a verdade, você está condenando aquela pessoa à perdição da alma. Sim, mas a visão é outra, né? O amor é racional. Neste contexto, o amor não é racional. Exato. Entendeu? Ele é emocional, ele não é racional. Ele é emocional. E, cara, chega a ser egoísta. Exatamente, é né? egoísmo. É o que o padre Paulo Ricardo fala da filáusia. Eu me amo de tal forma que eu satisfaço a minha carne mesmo que aquilo me destrua. Perfeito, cara. Entende? Você cita Padre Paulo, tá certo. Essa sou muito suspeito a falar dele. Cara, mas e aí assim, aí a falta de conhecimento não vem nem do processo jurídico. Porque isso é fácil, cara. A falta de conhecimento vem dessa clareza de busca do que é literalmente estar com alguém, do que é literalmente viver para alguém, esse amor. Perfeito. Porque houve um engano anterior, cara. Então assim, é complicado, é um processo. Aqueles que eu atendo, a maioria tem a sua dor de tal forma que revivê-la gera uma dor maior. Mas isso chama-se via crucis, irmão. Não tem jeito. Exato. A libertação passa pela cruz. Não tem o que você faça. Você vai precisar passar por esse processo de novo para ser livre. Então é um caminho que nem todo mundo quer seguir. E como a gente tem dentro desse processo todo, cara, não é uma legitimidade da segunda união, não é. Mas é sim esse acolhimento tal. Tem gente que se conforta nisso. Entende? E é o que ela falou. Cara, muito bem, acolhe. Porque dentro deste processo de acolhimento, dentro dessa vida dentro, ele vai começar a enxergar a verdade. E Perfeito. aí, cara, uma vez que ele aceita, o Espírito Santo começa a cutucar, meu irmão. Vai, e a cura vai acontecer. Exatamente, acho que isso é fundamental, sabe? É esse acolhimento, né? Falando desses casais de segunda união, é esse acolhimento que tem que ter para essas pessoas e não deixar, porque assim, é muito fácil as pessoas se perderem, né? Então, essas que não têm conhecimento, que não sabe, que desconhecem aquilo que é correto de fazer, né? Então é o acolhimento, é isso que a gente... Muitos se afastam por isso, né? Exatamente. Porque não querem a verdade. Perfeito. Exatamente. E pessoal, eu gostaria de propor um tema aqui pra gente já encerrar nosso papo aqui, que passou voando. Nosso papo aqui. Nós já estamos quase em 1h e pouco, né, ô Paulo? 1h10 conversando. Caramba. Aqui, né? Eu queria falar também um pouco do matrimônio, né? O de vocês está chegando. Está chegando. O meu, graças a Deus, aconteceu em 2016. Está frutificando. Glória a Deus. E agora vai trazer frutos, né? Mas assim, a consciência, acho que um grande problema, que é um ponto que a gente debateu aqui, né? É a importância do matrimônio e por que ele é tão necessário. E o desconhecimento desse matrimônio, que também é o causador das separações, né? Do que a gente está tratando aqui, né? Quando você buscou o seu matrimônio pela primeira vez, né? Você tinha talvez um fim que você queria a sua felicidade, queria se santificar através dele, né? Só que um não casa sozinho, né? Não, de jeito nenhum. Quando um não quer, dois não casa. Exato. Né? Não casa nem casamento é. Mas e agora vocês estão querendo isso de verdade para vocês, de uma forma consciente, de uma forma plena, onde o matrimônio não é feito para você ser feliz, né? O matrimônio não é para você ser feliz, você achar que o João é perfeito, que não vai ter problema, né? A forma de unir-se em uma só carne e encontrar no outro os obstáculos, mas também
os degraus que eu tenho para me alcançar a minha santidade, né? Exatamente. Completando um no outro. O né? casamento é uma via de santificação, né? Perfeito. Entendeu? A vida ordinária ali, aquilo que você vai fazendo, que você vai tratando, você vai se santificando naquilo que você está fazendo. E o casamento é para isso. Se as pessoas acham, né, tem essa ideia errada de casar porque eu vou ser feliz, e eu acredito que eu tenha casado por isso, na primeira vez, isso tá errado, né? Eu caso para fazer o outro feliz, né? Então, assim, eu tenho plena consciência hoje que tem pontos do João que podem ser melhorados? Pode. Tem outros que vão mudar? Talvez não. Entendeu? A gente tem que ter ciência disso, entendeu? Né? Que as pessoas falam assim, depois, tem aquela, né, a frase, depois que casar, muda. Não muda, gente, piora. Entendeu? Então a gente tem que ter essa consciência, né? De saber que você tá se unindo a pessoa em matrimônio, mas que tem coisas na pessoa ali que são delas, entendeu? Então eu entendo isso que tá acontecendo, aquilo que eu falei, né? Se tiver como melhorar, vamos melhorar. Por que não, né? A gente pode mudar as coisas, né? Mas não dá pra casar achando que, né, ele tem um ponto ali que vai mudar, entendeu? Então isso não vai acontecer. Cada um tem suas virtudes, né? A Viviane, ela é mais acelerada, eu sou mais, às vezes, num ponto, eu sou mais calmo. É saber se adaptar a cada um ao seu ponto, né? E na questão que você falou assim, hoje porque os casamentos não duram. Muito por causa do que a gente vem falando também, de maturidade, né? De achar, vai dar tudo certo. Mas ao ponto que chega nas dificuldades, fala, opa, não é assim. Vou terminar, então depois eu procuro outra coisa. A pessoa sempre vai parar nesse ponto. Você vai querer viver a felicidade. E eu acho assim, né? Um dos pontos também que é importante, por que tem tantas separações? A imaturidade, a falta de comunicação, as pessoas não conversam, né? O financeiro, que é uma coisa assim que abala muitos casais. Mas por que tudo isso acontece? Porque aquele casal, ele não tem a fé firmada, sabe? Ele não tem aquele... Como é que eu vou explicar aqui? Aquele amor, sabe, de fato pela igreja, daquilo que a gente aprende, daquilo que nos ensinam, né? Então, assim, hoje a gente vivendo esse novo casamento, né? Esse casamento... Esse casamento, não um novo casamento, né? Esse casamento de agora, a gente vai para esse casamento com uma maturidade que eu falei desde o começo, que eu não tinha. E com o amor de Deus, né? grandioso. E assim, a minha fé é muito certa daquilo que eu quero para minha vida. Entendeu? Então, o que eu não tinha no passado. Então, acho que isso é importante para os casais, né? Saber dialogar, ter um entendimento, saber que você não é a tampa da panela do outro, entendeu? Então, assim, você tem que ir para transbordar, né? A gente não é metade de ninguém, a gente transborda quando a gente está junto. Então, acho que o matrimônio ele tem que ser nesse sentido, né? Tem que ter isso para que... E várias outras coisas, obviamente, né? Vocês são casados há mais tempo, podem dizer aí também como que é essa vida a dois, né? Que realmente não é fácil. Tem um ponto também que eu aprendi, tipo, que muitas vezes a gente tenta fazer com o nosso humano. Mas eu sou muito leigo ainda, né? Mas uma coisa que eu aprendi bem importante. Você quer casar? Tá na Bíblia. Você quer construir uma casa? Tá na palavra. Você quer construir... Ora, né? Ora que Deus atende. E desde quando a gente começou a colocar tudo na Bíblia, pedir a Deus, colocar em oração e saber esperar, ter a paciência de saber esperar, as coisas acontecem. Muito bom. Cara, matrimônio é um sacramento, né? Então, ele é um instrumento de salvação. Matrimônio é viver a vocação, né? Ou você casa com alguém, ou você casa com a igreja. Né? Então, isso é matrimônio. Né? Então, ele é um instrumento. Efésios 1:4 vai dizer que nós temos uma causa de nascer. Né? Vai dizer que, Efésios 1:4 vai dizer assim, antes da fundação do mundo, ele já havia escolhido você para ser santo e irrepreensível aos olhos dele, no amor. Né? O sacramento do matrimônio, ele é o único sacramento que revela a Deus para o mundo. Porque é a partir da união de duas pessoas no amor. Isso revela a Deus para o mundo. Então, essa é a importância do matrimônio para a sociedade, a construção da família, que é a base de tudo. Né? E essa união, ela serve para a santificação de ambos. Claro que dentro deste processo, a gente casa porque está feliz, é óbvio. Ninguém casa triste, depressivo. Não vai, você casa porque você está feliz. A tua missão não é fazer o outro feliz também. A tua missão é levar o outro ao céu. E muitas vezes você vai deixá-lo infeliz para isso. Entende? Você vai ter que dizer não, você vai ter que... vai ter que exortar. Isso faz parte de um processo de construção. E é interessante que tudo aquilo que você pensa no seu casamento que está faltando, o primeiro agente é você.
Não pode ser o outro. O ente de mudança sou eu. Tá, meu casamento está faltando mais carinho. Então, quem tem que dar? O porquê, né? Eu. É eu. Não vou esperar do outro. Entende? Porque a gente não consegue enxergar o outro. Ninguém consegue enxergar ninguém. Ninguém consegue. A neurociência explica isso. O que nós enxergamos nada mais é do que o espelho de nós mesmos. Então, o que eu enxergo no outro é porque isso existe em mim. É a única coisa que eu reconheço. Eu só reconheço aquilo que existe em mim. Então, quando eu entendo isso dentro de um casamento, cara, o poder da voz da esposa de falar, amor, está muito distante. Não é você, é o matrimônio. Cabe a você ouvir e buscar aproximação, entende? Não há diálogo, a gente não consegue conversar. Larga o celular, você não larga do celular. Só fica vendo série, essas conversinhas, para um pouco o futebol. Né? Não é uma indireta, não. Para um pouco o futebol. Então, tem todas essas coisas. Para a esposa, você está colocando o filho na frente do esposo. É interessante, né? Tem casamento que acaba, cara, porque a mulher não serve almoço. Entende isso? Não estou brincando. Isso acontece. Cara, está a mesa servida, tá ela comendo, os filhos comendo. O cara chega ao trabalho, cadê meu prato? Pega na cozinha. Porque o filho está à frente do marido. Isso é um erro. Perfeito. Isso é um erro, isso destrói o casamento, cara. O homem, isso é importante entender, o homem, ele não tem como primeiro ponto de se sentir amado o amor. O primeiro ponto do homem é o respeito. A mulher que respeita o homem que tem, ela tem o homem para ela. Respeito é o primeiro ponto que o homem entende que ele é amado. E a mulher é o relacionamento afetivo. O homem que dá atenção para a mulher tem a mulher para ele. Entende? Então, eu tenho que ter essa compreensão de quem é o homem e de quem é a mulher, daquilo que Deus criou, do gênero criado mesmo, homem e mulher, para que eu possa lidar com isso sendo uma só carne. Cara, o matrimônio ele é maravilhoso, ele é lindo por isso. Eu queria levantar um ponto que não foi levantado, só para a gente finalizar, porque eu vivo isso, eu vivi isso hoje muito mais tranquilo, e você vai viver isso. Ele tem um filho. A minha esposa tinha um filho, tem um filho, que hoje é meu filho, né? Então, quando eu a conheci, eu já recebi ela como namorada, mas ela já tinha um filho, né? Então, eu fui o padrasto daquela criança. No começo, o namorado da mãe, que é um pouco mais complexo no início, né? Porque ele tem um pai e não deixa de tê-lo, né? Mas eu vou casar, eu casei com ela, então hoje passa a ser meu filho. Eu amo ele, ele me ama, a gente se dá muito bem e tal. Mas no começo não foi tão fácil assim. Por quê? Porque quando a gente quer alguém. Só que esse alguém já tem alguém para cuidar. Como é que é isso? Porque eu sei que isso muitas vezes também é um embate para quem quer se unir a um outro alguém. Ah, não, tá tudo bem, tá tranquilo. Filho, tem filho, não tem nenhum problema. Mas no decorrer do caminho, isso passa a ser um problema. Porque o filho, com o tempo, passa a ser ciumento. Tem algumas coisas que vão acontecendo que ele não entende essa união inicial. Né? Como é que é isso para você? No começo, realmente era Posso uma coisa... tocar nesse assunto? Pode. Ele é mais sensível, né? Mas é importante. Não, realmente no começo era mais fácil, né? Justamente. Porque a gente era namorado, né? A gente não vivia junto, né? E aí, a partir do momento que a gente decidiu que a gente ia viver junto, morar na mesma casa, o meu enteado passou a ter o espaço dele, né? Então, foi criado um espaço para ele dentro de casa. Isso com muita terapia, né? Porque também tem um aceitar meu, um entender dele, tá? Isso foi em terapia, né? Que ele precisava ter um espaço dentro de casa, né? Então foi criado um ambiente para ele poder vir para dentro de casa. Hoje ele vem para nossa casa a cada 15 dias, tem um período de férias, passa Natal, Ano Novo. Às vezes não é fácil, né? E a gente precisa conversar muito isso abertamente. Porque eu tenho o meu lado emocional, que às vezes bate direto, porque eu quero atenção. Às vezes os dois querem atenção. Às vezes os dois querem atenção. Às vezes ele fica nessa corda bamba aí, entendeu? Mas eu preciso entender como adulto que ele é uma criança. Mas eu preciso me posicionar como futura mulher dele. Porque é exatamente isso que você falou, tá? Eu não tenho filhos ainda. Nós não temos ainda, né? Vamos ter, se Deus quiser. Mas, assim, independente né, do filho, essa situação que você falou, ela é fantástica, a colocação. Porque eu não posso pôr o filho na frente, né? Eu escolhi ele para viver com ele. O filho é uma consequência do amor dos dois. É uma bênção, né? do amor dos ele dois. não é um filho direto meu, né? É um filho dele, mas vai ter os nossos. E vai ser a mesma coisa, entendeu? Então, assim, tem momentos que é mais fácil. Tem momentos que não é.
né? A gente Tem passou momentos... por alguns momentos difíceis que eu tenho que chegar ao ponto de conversar. Porque Filho, aí ele João não Pedro, entende. você é meu amor maior. Você veio primeiro, então não vamos perder esse amor por você. Às vezes ele sente, né? Ele é muito aberto comigo algumas coisas em conversar. Ai, pai, mas você te visse, às vezes você não dá atenção pra mim. Eu dou toda a atenção pra você, eu faço tudo por você. Só que às vezes a tia Vivi também precisa de um pouco da atenção. Aí ele fica com a cara assim, mas ele acaba entendendo, né? Tem quantos anos? 12 anos. É criança. Tá entrando na adolescência. Quando eu aí, encontrei quase. a Usilene, o Vinícius também tinha 13, se não estou enganado. Hoje está casado, tem esposa. Legal. Graças a Deus, está muito bem. Mas- Foi até interessante no casamento dele. Foi interessante, mas foi meio... Foi interessante, mas foi desconfortável, mas foi interessante. A preocupação dele, eu entenderia com tranquilidade, a preocupação dele em não me ofender e nem ofender o pai, a minha esposa entrou sozinha. Acredita? Ele não quis chamar o pai para entrar, porque não são casados. Isso, para mim, poderia ser algo ruim. E ele não me chamou por causa do pai. Ela entrou sozinha, tadinha. Entendi. Eu falei, cara, zero problema se chamasse o pai. Porque eu sei quem eu sou na vida dela. Eu não tenho o menor problema com isso. Né? E é pai. Eu sempre falei isso para ele. Cara, ele é seu pai. Seu pai. Não importa, ele é seu pai. Eu sou seu pai. Beleza? Porque eu considero. Mas ele é seu pai. Nunca haverá uma disputa aqui. Jamais. Se eu tiver que sair, dar um passo para trás para a educação sua, teu pai entrar, beleza. No meu casamento, não, obviamente. Mas na sua educação, eu dou um passo para trás. Zero problema com isso. Mas sempre foi o contrário. Eu acabei sempre que eu que dava. Isso dá muito bem. Mas foi bonito de ver essa preocupação, sabe? Isso, cara, é muito impedimento também. Sim, com certeza. Tem muito, porque Né? vou casar, morar junto e aí? Galera junto. Exatamente. Vai muito também, vai muito também da educação dos dois lados, né? Da maternidade e da paternidade, né? Às vezes a gente tem um caminho diferente na igreja, às vezes a mãe não tem, entendeu? Às vezes ele fica lá de um jeito e aqui ele tem outro tipo de atenção, outro tipo de cuidado. Gera bastante conflito em algumas situações Isso por conta aí é disso. batalha. Porque quando ele vem para nossa casa, a gente está sempre na igreja. A nossa agenda tem que haver uma aberturazinha lá, porque a gente está sempre na igreja servindo, com algum encontro, enfim, né, com alguma atividade. E ele não vive essa realidade com a mãe dele. Né? E quando ele vem, às vezes a gente fala assim, nossa, mas de novo, eu tenho que acordar essa de novo, eu tenho que ir pra igreja outra vez? Sim, tem. Sim. Porque eu sei que vai ser Né? reflexo lá na frente. Porque eu teve É um mundo isso, totalmente irmão. diferente. Meu pai ia para um caminho e minha mãe ia para a igreja. Eu andava com os dois, gostava muito de andar com o pai, né? De você sair domingo com o pai, depois da missa, andar no rolê com o pai. Mas minha mãe sempre foi novena, missa, participava, né? E hoje eu trago lembranças disso para minha mãe. Se eu não fosse minha mãe, eu não sei onde eu estaria. Né? Porque eu não ia ter essas lembranças, eu ia ter a lembrança do meu pai. Semente. Mas aí, né, pessoal, pra gente encerrar, acho que fica uma excelente mensagem para você, né? Que hoje, olha para a tua vida, como ela está, né? Se você está numa união, um casamento de segunda união, né? Se você tem a consciência da fé, que você sabe que você precisa rezar mais, você sabe que você precisa procurar os sacramentos, né? O matrimônio na igreja, ele não surgiu há muitos anos atrás. Foi Jesus, né, instituiu, elevou a união das pessoas a um sacramento. Então, isso é uma graça que nós, Igreja Católica, temos. Né? E a união das pessoas é algo civil, né, que sempre aconteceu ao longo da história. Mas Cristo trouxe aquilo para a gente como uma ferramenta de nossa santificação. Instrumento de Como vocês salvação. estavam comentando aqui, né, sobre o problema dos filhos que vieram fora do casamento. Cristo deu o casamento para as crianças para crescerem dentro de uma harmonia, de um lar, de um casamento que jamais podia ser desfeito, com uma rocha sólida para eles crescerem. É claro que assim, não é a realidade que hoje, infelizmente, o João Pedro está, mas hoje você pode proporcionar isso dentro do teu casamento para ele. Isso aí, a rocha do teu casamento seja um exemplo para ele construir a própria família dele. Né? Isso aí. E aí eu quero trazer isso para você. Você ama a pessoa que está do seu lado, né? Você ama os seus filhos, você ama como você ama? Você quer carro, você quer que as pessoas sejam felizes, que ela tenha dinheiro no banco. Isso é uma felicidade que passa, você sabe disso. A sua fé católica te ensina que isso vai passar e vai acabar. A única forma que você tem para trazer essa pessoa, para você de fato amar as pessoas que estão perto de você, é você querer o maior bem que você pode querer para elas, que é a salvação delas.
E você só vai conseguir a salvação delas se você quiser antes salvar a sua alma, né? Então eu acho que fica essa mensagem aqui, né? Que nós temos um presente de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o casamento, que é o matrimônio, né? E que aqui vocês, com o exemplo de vocês, né, trouxe na realidade de vocês, na batalha de vocês, e abriram aqui de uma forma tão bonita aqui pra gente, na intimidade do casal de vocês. Eu quero agradecer muito a presença de vocês dois, né? Estarem aqui com a gente. Queria que vocês aproveitassem as últimas palavras, se quiserem também falar do trabalho de vocês, das redes sociais, não sei se são públicas, ou de como as pessoas podem, né, procurar ajuda, né? Se tem algum telefone, algum Instagram, da pastoral assim, mesmo. Se não tiver, a gente já põe aqui, né? A gente põe aqui colocando. Eu queria agradecer a oportunidade, né, da gente poder estar falando sobre isso. Então, assim, hoje não existe nenhum tabu para a gente poder falar sobre esse assunto, porque eu acho que a experiência que a gente viveu, a gente ajuda outras pessoas com aquilo que a gente vive, como a gente já experimentou isso, né? Então, assim, deixar um recado para todos aqueles que estão nos vendo, que têm essa oportunidade, que têm dúvidas, né? Aqui na Diocese de São José dos Campos tem a Pastoral Judiciária. Procure o Seminário Diocesano aqui em São José. Depois a gente coloca aí o telefone, o contato, né? Estou colocando aí. Coloca aí. E procurem ajuda, procurem se informar. Às vezes procure mais próximo, na sua paróquia. Na sua paróquia, Perfeito. o padre vai conseguir te direcionar, né? Algum agente da Pastoral da Família, talvez, consegue direcionar para esse caminho, né? E assim, se sintam acolhidos, independente da realidade que você vive, né? A igreja, ela é aberta, a igreja, ela é viva, né? Ela acolhe qualquer tipo de pessoa, né? Venham para a igreja, né? A gente tem que fazer esse apelo, na verdade, né? Venham para a igreja, né? Estamos aqui para poder ajudar, né? Então, agradecer a vocês, obrigado pelo convite, né? E Isso aí. bora pro casamento. E bora pro casamento. Vai se acostumando, irmão. Ela falou tudo. Mas A gente fala assim. E fala, tá bom. Mas sim. agradecer vocês dois pelo convite, o Estevão e o Wesley, né? Que foi passar A um gente que pouquinho da agradece. nossa história para vocês, né? Que o pessoal aí possa sentir tocado um pouco. E faça um caminho de santidade, né? Um caminho com Deus, que é maravilhoso. Eu digo a todos vocês, né, depois da minha conversão, não me arrependo de cada passo que eu dei com Cristo, né, até hoje. E não voltarei a fazer outras coisas que eu fiz. Né? Maravilha. Aleluia. É isso aí. Amém. E para você que gostou desse podcast, que achou interessante, cara, compartilha, manda para mais pessoas. E se você quiser nos ajudar a fazer um outro podcast, estamos abertos aqui, literalmente, a patrocínios, a ajuda, a colaboradores. Cara, pode divulgar a tua empresa, vai ter um espaço aqui para você, fica tranquilo. Entre em contato com o Estevão, por favor, no particular dele, e nos ajude a propagar essa palavra. Inbox no nosso Instagram. Inbox no Põe Instagram. nas perguntas lá. Te dá um jeito e a gente entra em contato. Ah, e se você tiver algum assunto que você queira que a gente toque também, que a Boa. gente traga para cá, pô, compartilha também, escreve lá nos comentários. É isso aí. Beleza? Meu irmão, É isso. Mais uma vez, mais uma temporada, Deus 2025. tamo junto. Estamos aí com Até o fim. 4 anos já de Talk Kids. Acredito que sim, cara. Acredito 3 que anos, sim. 3 anos. 2022 acho que foi o primeiro. 2022, 2023, 2024 e 2025. Estamos indo para o quarto ano. 4º ano. Isso aí. Beleza? Obrigado pela É um parceria. casamento, praticamente. Já misturou as coisas, cara. Ah, tudo bem, cara. Eu vou buscar na unidade. É isso aí, pessoal. Deus abençoe você. Até a Graça e próxima, hein? paz. Valeu. Ô, Paulo, fecha a conta.